Vamos estar orando para iniciar nosso culto. Uma oração de adoração ao nosso Deus. Vou convidar a nossa irmã Antônia. Você ora para a gente? Senhor Deus, eterno Pai, queremos nesse momento, Senhor, te louvar, te bendizer, te adorar, ó Pai, e te agradecer, ó Deus, por esse momento que estamos passando aqui junto com nossos irmãos, momento de comunhão, de relacionamento, de aproximação. Obrigado, Deus. Queremos, Senhor, te pedir perdão pelas nossas falhas, nossos erros, ó Deus, que o Senhor venha nos perdoar, ó Pai. E queremos, ó Deus, pedir nesse momento que esse culto seja de adoração a Ti. Que cada coração aqui, cada pessoa, Senhor, possa estar se entregando por inteiro para receber mais de Ti, a Tua palavra, e que possamos sair daqui cheio de Ti, Senhor, cheio da Tua presença. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, pessoal, para a gente louvar ao Senhor. Hoje é um culto, dia do Senhor, feliz dia do Senhor. Feliz dia do Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos, regozijemos-nos nele. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então nós vamos cantar, né? Cantar a Deus louvores, dedicar a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Qual vai ser a primeira? Estamos de pé? Então, vamos louvar ao Senhor com a canção Estamos de Pé, uma canção bem animada, né? Que a gente possa estar vivendo essa música, declarando essa música, para a honra e glória do Senhor. Você pode louvar o Senhor com palmas, é uma música bem animada. Vamos celebrar o rochedo da nossa salvação. Vamos celebrar Jesus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Declarar que a igreja está viva. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pressionados. Desculpa. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Aleluia, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos o quê? Estamos de pé. Aleluia. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Somos a igreja. Vivemos por fé. Vivemos por fé. Estamos de pé. Agora, vamos lá, declarar. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode permanecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, não.
A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O inferno não pode permanecer. O inferno não pode permanecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O tom tá fora. O que nos move é o que nós cremos. Aleluia, nação santa. Nação santa. Somos a igreja. Estamos de pé. Estamos de pé. Aleluia. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os guerreiros não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode permanecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os heróis não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode permanecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque ninguém pode parar a tua igreja. A igreja é sua. Nós somos teus. Nós somos povo escolhido seu. Geração eleita, nação santa separada pelo Senhor. Nação comprada com mais alto preço. Preço de cruz, preço de sangue, preço de morte, preço de Cristo Jesus. Nós queremos declarar, ó Pai, nessa noite, que a nossa vida pertence a Ti. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós vamos viver para Ti. Queremos declarar que é por Ti que nós vivemos. É por Ti que nós gastamos a nossa vida, Senhor. Que seja uma verdade na vida de cada um de nós nesta noite. Vamos louvar? Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho,
endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá. O governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. O governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor e com alegria, perdendo tudo por amor, tudo por amor, alegria, dono dos meus dias. Amém. Podeis assentar. Vou passar a palavra. Queridos, o nosso irmão Neskins está com a palavra da noite. Eu gostaria de chamá-lo para nos conduzir com a sua palavra, com a sua mensagem. Gostaria de estar orando por ele, gostaria de estar orando por nós, que possamos abrir as nossas mentes e corações para ouvirmos da tua palavra. Amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado porque o Senhor se faz presente em nosso meio. E por isso estamos alegres. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E queremos todos os dias estar na tua presença. Como é bom estarmos reunidos em comunhão com os irmãos, mas como é bom sentir a tua presença no meio de nós. Muito obrigado por tudo, Deus. Muito obrigado pela vida do Neskins. Que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, que ele possa estar sendo ponte de canal para nós e que possamos aprender mais de ti. É que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, quem lembra qual é o nosso versículo do dia?
Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Hoje cedo, nós estávamos discutindo aqui no nosso grupo, né? Por que será que nós temos essa recomendação? Por que será que existe da parte de Deus a preocupação de que seus filhos orem em todos os momentos? E a gente tentando avaliar, né, essa realidade, nós chegamos à seguinte conclusão, que Deus não precisa saber, pelo menos não pelos meus lábios, aquilo que eu preciso. Ele já sabe, ele é onisciente. Então por que essa ordem? Essa ordem é para exercício nosso, para exercitar a nossa fé, para que a gente esteja verdadeiramente buscando a presença de Deus. E essa presença, ela precisa ser buscada constantemente. Orem constantemente. Uma linguagem mais atualizada, né? Se eu preciso orar sem cessar, se eu preciso orar constantemente, é porque eu preciso buscar essa presença de Deus sem cessar constantemente. Hoje nós vamos tentar, de alguma forma, entender por que a ausência de comunicação com a nossa torre de controle pode nos fazer vagar perdidos num mundo que já jaz no maligno, já está perdido nele. E a nossa intenção é tentar entender como que pequenas decisões que nós tomamos podem trazer consequências boas ou ruins, e como isso afeta a nossa comunicação direta com Deus, como isso afeta, consequentemente, a nossa fé e a nossa vida cristã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. A parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 32. Eu sei que você conhece essa passagem, mas eu queria ler com você, mais uma vez, a parábola do filho pródigo. Diz assim a palavra de Deus. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde.
Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Procurando manter o máximo possível a fidelidade ao nosso tema. O tema de hoje é a nossa comunicação com a nossa torre de controle. Eu queria falar um pouquinho de alguns exemplos práticos de como a falta de comunicação com a torre de controle pode ser perigoso e às vezes até mesmo fatal. Um caso antigo, eu gosto de acompanhar coisas da aviação desde a época que eu trabalhei nessa área, e desde então eu gosto de acompanhar alguns fatos curiosos sobre a aviação. Um voo Varig 254 em 1989, ele se perdeu no meio da floresta amazônica e teve que fazer um pouso forçado no meio da floresta. E nessa ocasião, 12 vidas se perderam e outras tantas sofreram muitos ferimentos. Não morreram todos no voo, o voo acabou pousando realmente no meio da floresta e várias pessoas conseguiram ser salvas. Mas o que ocasionou esse acidente foi um erro do comandante no final, porque o voo tinha várias paradas, e na última perna do voo, vamos dizer assim, né, ele leu lá o relatório de voo dele, porque era onde ele tinha que rumar e tudo mais, e fez uma leitura errada. Só que ele percebeu isso em determinado momento e não quis comunicar à torre de controle. As torres de controle, que naquela época era 1989, né, era bem mais difícil, a tecnologia era muito menos avançada do que é hoje, então não existiam tantos mecanismos de navegação no avião. E até mesmo a questão de comunicação com as torres, que não eram tantas assim que existiam na época, era difícil. Então ele estava rumando para Belém, tentou se comunicar com a torre, com muito sacrifício ele conseguiu, mas só que ele não relatou para a torre que ele tinha errado. E ele tentou resolver o problema dele, ele falou que era problema no instrumento, falou um monte de coisas, mas os instrumentos estavam funcionando, e ele que fez uma leitura errada lá do plano de voo dele. Falei relatório de voo, né? O plano de voo. E aí ele rumou, em vez de rumar para o norte, que era o destino dele, Belém do Pará, ele acabou pegando um rumo mais a oeste e foi parar no meio da floresta amazônica. Se ele tivesse se comunicado com a torre dizendo desde o início que ele tinha errado a direção, a torre poderia orientá-lo de uma maneira diferente do que aconteceu. O fato é que ele ficou rodando, tentando achar o caminho, acabou o combustível, acabou tendo que pousar no meio da floresta amazônica. Um caso mais recente foi o voo da Chapecoense. Vocês, obviamente, devem ter ouvido falar da história. O camarada colocou o combustível à continha, né? E quando chegou lá no destino, que era na Colômbia, se eu não me engano, Medellín, ele pediu prioridade para descer, porque o tráfego tinha algum problema no tempo lá e o tráfego aéreo estava intenso. Ele pediu prioridade para pouso, porém não informou também a torre de controle o que estava acontecendo, porque se ele informasse, ele seria penalizado. Então ele tentou resolver o problema do jeito dele. Pediu prioridade, mas deu um outro motivo, que não era falta de combustível, deu um outro motivo lá qualquer, um motivo técnico, só que aquele motivo não daria tanta prioridade assim a ele. Quando já o avião, os motores já estavam falhando, é que ele informou que o avião estava sem combustível,
E aí, infelizmente, já era tarde demais. O desfecho da história você já conhece. Praticamente, do voo inteiro, se eu não me engano, só 2 sobreviveram, né? 3 sobreviveram. Então, jogadores, comissão técnica, jornalistas que estavam de carona também no voo, morreu praticamente todo mundo que estava naquele voo, por falta de comunicação eficaz. Porque eles até entraram em contato com a torre de controle, mas o que faltou? Ser verdadeiro. O que faltou? Falar a verdade. O que faltou? Ter humildade de reconhecer que precisava de ajuda. E às vezes essas pequenas decisões são decisões que, num primeiro momento, são pequenas, elas trazem consequências terríveis para a nossa vida. Não foi diferente na vida desse moço aqui. Esse que é o chamado filho pródigo. Ele, num determinado momento da vida, ele se vira para o pai e diz: pai, olha, eu acho que eu sei mais do que você. Eu quero aquilo que me cabe na minha herança, o que já está errado, porque herança a gente só recebe quando o pai morre, não é isso? Não, mas me dá aí o que eu tenho direito, que eu vou viver a vida do jeito que eu acho melhor. Essa foi uma decisão que ele tomou. E às vezes a gente ignora que as nossas escolhas, as nossas decisões nos trazem consequências. Ah, mas é minha vida, eu vivo do jeito que eu quiser, mas na hora do aperto não é mais minha vida. Na hora do aperto é me ajuda. Na hora do aperto é, por favor, estende a mão. Sem falar do fato de que tudo aquilo que eu faço gera consequências não só para mim, gera consequências para as pessoas que me cercam também. Então, nessa primeira decisão dele, ele decide viver a vida sem se comunicar, então, com a sua torre de controle, fazendo como aqueles pilotos que eu citei aqui, tentando resolver os seus problemas sem uma comunicação direta, sem uma comunicação eficaz, sem uma comunicação verdadeira com a sua torre de controle. E no nosso caso aqui, a gente está falando, obviamente, de Deus. Eu queria falar aqui que para a comunicação ser eficaz com o nosso Deus, ela precisa de pelo menos 3 ingredientes importantíssimos. O que é comunicação eficaz? Se você pegar um livro que trata a respeito disso, ele vai dizer lá que existem os interlocutores, que existe a mensagem, que existe ruído, que é o que pode atrapalhar a mensagem de chegar no seu destino, e que existe um retorno. A comunicação ela só está completa quando existe um retorno. Você manda uma mensagem, aquela mensagem chega no seu destino, mas você só tem certeza de que a comunicação foi efetiva quando você tem um feedback, quando você tem um retorno, quando você sabe que a sua mensagem chegou lá e que a pessoa entendeu a sua mensagem. Então, para que essa comunicação seja efetiva, para que ela seja verdadeira, para que ela seja completa, a nossa comunicação com Deus, agora falando de forma mais clara, nós precisamos de no mínimo 3 ingredientes: intimidade, dependência e humildade. Algo que esse moço aqui precisou aprender a duras penas. A primeira delas, a intimidade, ela só se fortalece, ela só se cria com experiência. É impossível eu ter intimidade com alguém sem eu viver com aquela pessoa. A gente só conhece a pessoa quando a gente vive com ela. Às vezes eu vou dar um exemplo que para todos nós é bem tranquilo, pelo menos para a maioria de nós, né? Quando a gente casa e passa a viver com a pessoa, que a gente passa a conhecer certas características da pessoa. A gente pode namorar 5 anos com aquela pessoa, noivar, sei lá, ter um período grande, mas só quando a gente divide as contas, quando a gente divide os afazeres do lar, quando a gente divide os problemas do dia a dia, é que a gente passa a conhecer aquela pessoa. Porque intimidade a gente só tem com quem a gente vive de verdade, com quem a gente está o tempo todo colado. E
o moço lá preferiu não viver assim com seu pai. No versículo 13 ele diz o seguinte: passados não muitos dias, depois que ele pegou lá o dinheirinho dele, que ele achava que tinha direito, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E aí a palavra-chave aqui é distante. No momento em que ele decidiu viver distante do pai, a sorte dele começa a mudar. Porque antes, ele tinha o pai dele. Antes ele tinha alguém para resolver os seus BOs, vamos dizer assim. Tinha alguém a quem recorrer. Mas a partir do momento que ele se achou autossuficiente, que ele achou que não precisava dessa intimidade, que eu não preciso mais conviver com o Senhor, eu sei da minha vida, eu sei o que é melhor para mim. E olhem que esse é um discurso antigo, quando a gente fala, você precisa de Jesus. Para que eu preciso de Jesus? Eu ouvi esses dias um judeu falando a respeito disso. Eu preciso de Jesus para quê? Se Moisés já, olha só, hein? Se Moisés já disse o que eu preciso saber para estar na presença de Deus, se os profetas já me disseram, para que eu preciso de Jesus? Como se a promessa fosse se cumprir sem aquilo que a promessa fala. Olha, eu prometo para você que amanhã eu vou fazer isso, aquilo, outro. Mas chega o amanhã e eu não faço o que eu prometi. Então, para que a promessa, se ela não se cumpre? Estão esperando um Messias no estilo militar, né, até hoje, para redimir Israel de todos os seus inimigos, quando o verdadeiro inimigo está militando na nossa própria carne. E aí a gente percebe que nós temos essa tendência de não termos intimidade com Deus. Essa é a nossa natureza carnal. O homem natural tende a se afastar de Deus. Foi a primeira coisa que aconteceu depois do pecado. Deus vinha todos os dias conversar com o homem. No primeiro dia que Deus veio para conversar com o homem depois do pecado, o que o homem fez? Se afastou de Deus, ele se escondeu. E esse afastamento foi só aumentando, só aumentando. Deus expulsou o homem do Éden, o afastamento só aumentando. E o homem cada vez mais se esquecendo de Deus, e aí vem o primeiro homicídio, e aí o homem só se afastando, vem o dilúvio. Deus não aguenta mais a corrupção na terra. Vou acabar com tudo. Vou começar do zero, vou guardar só Noé e sua família. A gente precisa entender que quando a gente se afasta de Deus, e esse afastamento não é um afastamento físico, o que isso quer dizer? Não é você deixar de ir na igreja. Às vezes é mais sutil do que isso. É você deixar de ter intimidade. Eu volto a dizer, para ter intimidade com alguém, você precisa ter experiência com essa pessoa, viver com ela, estar junto. É aquele esquema, né, que o pastor falou outro dia lá, tem que comer não sei quantos quilos de sal. Você sabe quantos quilos de sal você come por ano? Por ano. Nenhum. De pitadinha em pitadinha das porções que você come, você talvez coma, Everton. Você talvez coma. É outro patamar. Mas a gente não come tanto. A gente não come tanto sal assim. Isso quer dizer que demora tempo para a gente ter intimidade com alguém, intimidade verdadeira. E com Deus não é diferente. A gente precisa entender que Deus é eterno, mas nós não. Pelo menos não nessa realidade que a gente vive aqui. Deus é de eternidade a eternidade, nós não. Para nós o tempo conta, para Deus não. Para Deus 1 ano é a mesma coisa que 1000. Mas para nós não, para nós cada segundo, como diz a rádio relógio, é um milagre que não se repete mais. Então cada segundinho da nossa vida conta. E muitas vezes a gente não usa esses segundos para se aproximar de Deus. Jó 42:5. Jó 42:5. Abre aí sua Bíblia
em Jó, capítulo 42, versículo 5. Eu vou abrir a minha aqui, você abre a sua aí. Jó 42, versículo 5. Tenho certeza que vocês também já ouviram esse versículo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Jó, no final do livro aqui, ele admite: Senhor, eu achava que te conhecia, mas na verdade eu ouvia falar do que é ter experiência contigo. E olha aqui, o testemunho de Jó é do próprio Deus. Viste meu servo Jó? Como ele é fiel? Olha, para receber esse testemunho do próprio Deus, é porque Jó era fiel mesmo. Se não fosse, Deus ia ser o primeiro a dizer: tá vendo o malandrão do Jó lá, como é que ele vacila? Mas não, o testemunho de Deus é que Jó era fiel. E para Deus chamar alguém de fiel, porque o camarada era ponta firme mesmo. Mesmo assim, ele precisou passar por tudo aquilo que a gente sabe que ele passou, perder seus filhos, perder seus bens, perder sua saúde, para só depois poder dizer: agora meus olhos te veem. Porque intimidade leva tempo. Mas acima de tudo, para se ter intimidade tem que ter experiência. E aí você levanta a mão: Senhor, me usa-me como um farol, como uma flecha. Você já parou para analisar essa letra? Que você canta direto na igreja? Como um farol, completa para mim, que brilha à noite. Como ponte, como abrigo e como flecha. Vocês perceberam que tudo aquilo que vocês completaram é o propósito de ser de cada uma dessas coisas? A gente precisa ter vida, experiência com Deus com propósito, como um farol que brilha à noite, porque durante o dia, para que serve um farol? Você acende o farol hoje durante o dia só para não tomar multa aí, porque não faz diferença nenhuma na sua direção. Como ponte sobre as águas, a gente precisa ser usado por Deus de forma efetiva. A gente precisa fazer diferença. Porque quando a gente faz diferença na vida das pessoas, a gente faz diferença na nossa própria vida. É assim que a gente tem experiência com Deus, fazendo diferença na vida dos outros, Agil. Seus dons e talentos não são seus. Todos os dons e talentos que Deus te deu são para servir ao próximo. Você tem noção disso? Aquele que furtava, não furte mais, antes busque trabalhar com o suor do seu rosto para acudir o próximo, né? Para fazer aquilo que você precisa para se manter. A orientação de Deus é essa. Você que furtava, não furte mais. Vamos trabalhar, mas vamos trabalhar para poder ajudar quem está do seu lado necessitado. A gente precisa entender que é efetivo. A gente precisa ter vida efetiva, a gente precisa ser diferente, a gente precisa fazer diferença. E só assim a gente vai ter verdadeiramente intimidade com Deus. Jó, apesar de tudo aquilo que ele estava vivendo, ele sabia que existia um Redentor e que por fim se levantaria sobre a face da terra. É Jó 19, 25 a 27. Vamos ler essa passagem? Volta aí um pouquinho em Jó. Livro de Jó mesmo, 19, de 25 a 27. Porque eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido meu corpo da minha pele, e em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. E os meus olhos o verão e não outros. Os meus olhos eu vê-lo-ei por mim mesmo, pela minha própria experiência. Eu não vou viver a experiência do outro. Eu não vou sentar num banco a vida toda e achar que a experiência do pastor, a experiência do presbítero, a experiência do meu irmão
é o suficiente para mim. Eu tenho que ter a minha própria experiência, os meus olhos, não os olhos dos meus irmãos. Os meus olhos é que vão ver a Deus. Eu preciso de intimidade com Deus. E essa intimidade só se cria com experiência. Uma comunicação efetiva começa com intimidade. E intimidade só se tem com experiência. Só se tem com você se doar, com você se lançar, com você viver uma vida. Eu lembro disso de forma claríssima. No culto que celebrávamos a jubilação do pastor Gideão, quando o pastor João Gomes disse: esse moço aqui, falando do pastor Gideão de 70 anos, esse moço aqui tem vida. Esse moço aqui tem vida. E quando ele falou isso, ele queria dizer que a vida do pastor Gideão tinha sido gasta na obra de Deus. Que ele tinha sim se doado para a obra de Deus. Que a experiência daquele homem com Deus era algo a se copiar. Não que ele fosse perfeito, ele tinha os seus defeitos. Ele tinha os seus defeitos, obviamente que sim. Mas com toda a sinceridade do seu coração, buscou uma vida de intimidade com Deus, uma vida de experiência com o Senhor, uma vida gasta diante de Deus. Intimidade é só com experiência, e sem intimidade não dá para ter comunicação efetiva. Porque vários ruídos vão atrapalhar essa comunicação. O segundo aspecto que é extremamente necessário é aquela sensação de dependência. Porque se eu não me sinto dependente, como aqueles homens não se sentiram, a minha comunicação com a torre de controle não vai fazer sentido para mim. Eu não preciso dizer para a torre de controle que eu estou sem combustível. Eu vou inventar um outro motivo, mas aí o combustível acabou de vez e eu morri e matei mais um tanto de gente junto comigo. Eu não vou dizer para a torre que eu errei ao ler o meu plano de voo. E aquele piloto, ele não morreu não, o que caiu lá na Amazônia. Mas matou 12 pessoas nesse processo. Ele não morreu, mas matou 12 pessoas nesse processo. Tudo isso porque ele achava que ele poderia resolver os seus problemas apenas com a sua própria sabedoria. Eu posso te dar um outro exemplo disso. Quando Jesus acalma a tempestade. Quando a tempestade vem, o que aqueles homens fazem? Chamam Jesus só depois de muito tempo. A tempestade se forma, o barco começa a sacudir. Não, mas a gente é pescador, a gente está acostumado a pescar aqui. Vou chamar Jesus. Jesus é carpinteiro, não entende nada de barco. Quem entende de barco sou eu. Então, deixa Jesus lá onde ele está e eu vou resolver meu problema. E a gente sabe muito bem que o problema só foi resolvido quando eles foram lá, já estavam achando que iam morrer. Deve ter, Jesus, acorda aí, porque não tem jeito não, a gente vai morrer. E aí Jesus acalma a tempestade. A gente precisa se lembrar que somos dependentes. E essa lembrança é você quebrar o seu coração e pedir ajuda. Você ter essa noção de dependência é você simplesmente, olha, eu não consigo resolver isso, eu preciso de ajuda. E muitas vezes a gente não está afim de falar isso com Deus. Ué, Nesk, mas eu peço a Deus para me ajudar, para me abençoar. Como assim eu não falo das coisas que eu preciso para Deus? Será que fala mesmo com o coração aberto? Porque você fala, mas depois você vai resolver do seu jeito. Lembra que eu falei que a comunicação efetiva ela tem que ter um retorno? Senhor, eu preciso de ajuda nisso porque meu filho está doente e assim, assado. O que eu faço? Não, eu vou fazer isso assim, eu vou levar em tal lugar, vou comprar tal remédio. Eu ouvi dizer que para isso aquele chá é bom. A gente começa a buscar as soluções de acordo com a nossa própria experiência e não de acordo com a nossa experiência com Deus. A dependência, a gente só tem essa noção de dependência quando a gente está no deserto, não tem recurso nenhum, aí não tem jeito. E às vezes Deus precisa colocar a gente no deserto para a gente aprender a depender dele. Às vezes precisa desse extremo.
Aí a gente, por que isso está acontecendo comigo? Porque você não me ouve, meu filho. Porque você não me ouve. A dependência irrestrita só se experimenta no deserto, porque lá não tem jeito. Êxodo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Eu estava lá no Egito, eu tinha carne, eu tinha pão à vontade. Só que agora, malandro, eu estou no deserto. E aí, tá vendo? Era melhor a gente ter ficado lá. Ó. Trouxe a gente para esse deserto aqui para quê? E a resposta de Deus através de Moisés foi a seguinte: fala para esse bando de reclamão aí, que agora é comigo. Agora vocês vão aprender a depender de mim de verdade. Amanhã, aliás, hoje à tarde, vocês vão ter carne. E amanhã de manhã, vocês esperem para ver o que vai acontecer. Naquela mesma tarde, um monte de codorna apareceu lá no meio do arraial lá. Ah, vocês querem carne? Toma carne aí. E no dia seguinte, foi o primeiro dia do maná. A Bíblia diz que caiu um orvalho de manhã, e depois que o orvalho secou, ficou umas escamazinhas. E a palavra do Senhor: esse aí é o pão do céu que eu estou dando para vocês, para sustentar vocês, durante toda a caminhada do deserto. Confiem em mim, pegue cada um de acordo com o que precisa para comer. Não é para pegar mais, vocês vão pegar de acordo, um gomer por cabeça. Se você tem 10 cabeças na sua casa, na sua tenda, são 10 gomers. São 5 gomers. E por aí vai. Aqui tiveram aqueles que eu vou garantir o de amanhã logo, né? Sei lá que esse negócio vai cair amanhã de novo. Vocês sabem que aquilo apodreceu no mesmo dia, ficou com mau cheiro, e o Senhor mais uma vez se indignou com o povo. Mas 40 anos esse negócio caiu do céu. Josué 5, 10 e 12. Avança aí um pouquinho. Josué. Capítulo 5, versículos 10 a 12. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, já não estavam mais no deserto. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Todos os dias, durante 40 anos. Imagina isso. 40 anos sendo sustentados pelo tal do maná. Isso é ou não é dependência? Isso sem falar da água que foi tirada da rocha. Isso sem falar das águas amargas que se tornaram potáveis. Isso sem falar das sandálias que não se desgastaram nos pés, da roupa que não se desgastou. 40 anos no deserto. 40 anos. É quase a minha vida inteira. Mas por que isso? Por que precisou acontecer isso? Porque aquela primeira geração não sabia o que era depender de Cristo, não sabia o que era depender de Deus. Precisavam passar pelo deserto. E aquele menino, o tal do filho pródigo, também precisou passar por isso para entender o que era a dependência do pai. Porque se você ler o versículo 14 do texto base, a gente vai ler ali que, passado algum tempo, depois dele ter gasto tudo que ele tinha, sobreveio àquela terra uma grande fome. E aí foi fome geral. Ele queria comer a ração do porco.
Porque alfarroba é uma vagem que eles davam de ração para o porco. Até hoje, eu fiz uma pesquisa rápida a respeito disso, até hoje esse negócio é usado para fazer ração para animal. Não dá para a gente comer direto não, porque faz mal para o estômago, só se for processado. Mas o animal come e está tudo certo. Ele queria comer aquilo e nem aquilo ele podia comer. Às vezes, a gente precisa passar por extremos nas nossas vidas para a gente aprender a depender de Deus, para a gente aprender a se comunicar com Deus, para a gente aprender a colocar diante de Deus todas as nossas petições. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Precisamos colocar diante dele todas as nossas petições, todas, sejam grandes ou pequenas, porque grande ou pequeno é uma noção nossa, para Deus é a mesma coisa. Você pedir a Deus para te curar de uma doença terrível e pedir para Deus para o caramujo ressuscitar, depois eu te conto essa história do caramujo que ressuscitou. Pede a Fernanda te conta depois. São coisas que para Deus é a mesma coisa do que você pedir para curar de um resfriado. É a mesma coisa. Difícil e fácil é uma noção do ser humano. Para Deus é só eu quero ou eu não quero. Eu quero fazer ou eu não quero fazer. Quando nós aprendemos a depender de Deus, a gente se comunica muito mais. Porque quer ver um crente chorar é passar por um deserto. Precisa ser assim? Precisava ser assim, pelo menos? Será que a gente precisa passar 40 anos no deserto quando a caminhada era de 20 a 30 dias? Mas para ensinar a gente a ter dependência, esses 20 e 30 dias viraram 40 anos. Será que aquele moço, para aprender a depender do pai, precisava perder tudo, passar fome, querer comer ração de porco? E para o judeu não podia ter humilhação pior, porque o porco era um animal imundo. A gente precisa entender isso. Quando Jesus diz que ele foi para criar porcos, para ele era o fundo do poço cavado mais um pouquinho, ainda era mais baixo ainda do que o fundo do poço. Porque era uma humilhação muito grande para ele. E ele queria comer a ração do porco e não podia. Então, às vezes, Deus coloca a gente no deserto para que a gente aprenda a depender dele em todas as coisas. Porque quando a gente está bem, quando a gente está bem financeiramente, quando a nossa saúde está em dia, a nossa família está equilibrada, a gente tem a falsa sensação de que nós arrebentamos. Eu posso tudo. A gente cresce, isso é natural do ser humano. Eu posso todas as coisas, não naquele que me fortalece, mas na minha experiência. Eu posso porque eu sou muito inteligente, porque eu tenho muito dinheiro, porque a minha família é isso, é aquilo outro. E às vezes a gente se esquece de Deus. Preciso de intimidade, preciso de dependência, mas acima de tudo eu preciso de humildade. E a história daquele moço só mudou de novo quando ele tomou uma outra decisão de se humilhar diante do Pai. Ele para raciocinar. Calma aí, tem alguma coisa errada nessa conta aí. Eu estou aqui passando fome, não tenho direito de comer nem ração de porco, enquanto lá na casa do meu pai, os servos dele comem do bom e do melhor, e eu que sou filho estou aqui. Eu vou me levantar e vou pedir perdão. Eu vou me levantar e vou pedir perdão. Vou repetir, eu vou me levantar e vou pedir perdão, porque a minha atitude até agora era de afastamento, mas agora eu vou me humilhar diante de Deus. E para isso, a gente perde a intimidade, a gente passa pelo deserto, e muitas vezes nem assim o camarada quebra a cerviz. Nem assim o camarada é capaz de se levantar e falar: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Me trata como um de seus trabalhadores, porque é melhor ser um de seus trabalhadores do que ser seu filho renegado lá fora. E às vezes a gente bate no peito, né? E fala de justiça. Não, porque
fulano está passando por aquela situação porque ele tem que passar mesmo, porque ele fez por merecer. Ele tem que passar por aquilo mesmo. O irmão mais velho do filho pródigo pensava assim também. Mas seu filho lá, ele fez por merecer, pô, tinha que ter largado ele lá. Muitas vezes nós temos esse pensamento quando os nossos irmãos cometem alguma falha, cometem algum erro. Está colhendo aquilo que plantou. Até pode ser verdade. Mas será que o nosso papel, como crente, como filho de Deus, é acabar de empurrar ou é estender a mão para levantar? Não é passar pano quente, não é isso. Entendam bem. Mas às vezes a nossa atitude, ao invés de abençoar, ao invés de resgatar, ao invés de regenerar, a gente joga mais para o fundo do poço. Como foi o caso do irmão mais velho do filho pródigo. O moço já estava arrependido, já tinha se humilhado diante do pai. E o irmão mais velho, não quero nem saber de festejar com esse camarada aí. Humildade é desconstruir nossos próprios conceitos, as nossas certezas, as nossas razões. Humildade é esquecer aquilo que eu sei, aquilo que eu quero, para ficar com aquilo que Deus sabe, com aquilo que Deus quer. E muitas vezes é difícil da gente largar as nossas próprias convicções. Eu tenho certeza que eu estou certo, eu tenho certeza que isso é o justo, eu tenho certeza que a justiça está sendo feita. Para de pedir justiça, querido, porque se Deus for justo com você, você vai para o inferno. Pede por misericórdia. Eu vou repetir isso quantas vezes você quiser. Pode me chamar de Ronaldo. Eu estou começando já a repetir os meus argumentos com vocês. Não tem problema não, pode me chamar. Mas considera isso. Considera isso. A nossa justiça, Deus já disse, é trapo de imundícia. Aquilo que você acha que é justo, cheira mal diante de Deus. E às vezes a gente ignora isso. Precisamos nos humilhar. Precisamos esquecer daquilo que eu sei para ficar com a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é o que para os homens? Loucura. Porque o homem não pode entender das coisas de Deus, não pode cogitar. O homem natural não pode cogitar das coisas de Deus, apenas o espiritual. Por quê? Porque tem o próprio Deus agindo nele. Foi outra passagem que nós falamos aqui hoje de manhã, porque nem orar a gente sabe orar sem o auxílio do Espírito Santo. Nem isso, nem pedir a gente sabe pedir, se não for auxiliado pelo Espírito Santo. Porque se a gente não for auxiliado pelo Espírito Santo, a gente pede mal, a gente pede por vaidade, como está lá em Tiago. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí é Paulo dando carteirada nos caras lá. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ora que para falar isso não é qualquer um não. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Percebem? Olha, eu era muito bom naquilo que eu fazia. Eu era fariseu de fariseus, eu era judeu praticante, irrepreensível no que diz respeito à prática da lei, mas eu considerei tudo isso como refúgio. Versículo 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo
alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha, eu sabia muito, mas eu considerei tudo isso como refúgio. Em algumas traduções diz esterco. Isso é igual cocô de galinha para mim. Tudo que eu achava que sabia é igual cocô de galinha para mim. Porque a verdadeira sabedoria não está em mim, está em Deus. E aí eu volto àquele esquema da comunicação completa. Precisa ter retorno. Eu oro, eu peço a Deus, mas e o retorno? E a voz de Deus falando ao meu coração? Essa voz de Deus, ela pode vir de várias maneiras. Pode ser um irmão, pode ser um familiar, pode ser o pastor, pode ser até alguém de fora da fé, desde que esteja falando com base naquilo que está na Bíblia. Pô, mas até alguém de fora da fé fala com base na Bíblia? Fala, se Deus mandou a mula falar, vai mandar até um incircunciso falar, espiritualmente falando. Porque todos são servos do Senhor, todos, inclusive o próprio Satanás, todos são servos do Senhor. Todos fazem a vontade de Deus. Só a gente que acha que pode fazer o que quer, de vez em quando. Humildade é jogar fora tudo aquilo que você acha que sabe para ficar com a sabedoria de Deus. Então a gente precisa de intimidade, precisa de dependência e precisa, acima de tudo, de humildade diante de Deus. Somente depois que o jovem se humilhou diante de seu pai, é que ele teve a sua sorte mudada. Numa primeira decisão, ele decide se afastar. Numa segunda decisão, ele tem a sua reaproximação. Isso na nossa vida diz respeito ao pecado e à nossa conversão. O pecado original nos afastou de Deus, mas o sacrifício de Cristo nos reaproxima do Pai. E aí nós que estávamos perdidos, que não somos mais dignos de sermos chamados filhos de Deus, Deus nos recolhe e bota a melhor roupa em nós, bota um anel no nosso dedo e bota a sandália nos nossos pés. A melhor roupa era dada a quem queria se honrar. O anel no dedo era sinal de autoridade. E a sandália nos pés era sinal de liberdade, porque o servo andava descalço e o Senhor andava de sandália nos pés. Então Deus, quando a gente se humilha diante dele, quando a gente tem intimidade com ele, quando a gente busca a presença dele, mesmo sem merecermos, ele nos honra, ele nos dá a sua autoridade e ele nos liberta. Creia nisso, querido. Creia nisso. A torre de Deus tem um radar que nunca falha. Nunca falha. E pode ter certeza que mesmo nos momentos em que você se sente só, ele está ali te monitorando. Ele nunca deixou de te monitorar, assim como aquele pai nunca deixou de monitorar o seu filho pródigo. Mas como que você pode dizer isso, né, gente? Versículo 29 e 30 do nosso texto base. Volta lá. Em Lucas, capítulo 15, versículos 19 e 20. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou seus bens com meretrizes. Como que ele sabia como que o irmão tinha desperdiçado o dinheiro dele? Como? Isso foi um chute. Não creio nisso, não. Eu tenho certeza que o pai monitorava a situação do filho. E quando o filho veio, não foi nenhuma surpresa para o pai. Eu tenho certeza que o pai já aguardava aquele filho retornar. Deus, mesmo quando a gente se rebela contra ele, mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente acha que não precisa dele, ele que é amor, ele está do nosso lado, nos monitorando e nos estendendo a mão. Assim como Deus limitou a ação do diabo na vida de Jó, ele também limita a ação do inimigo na nossa vida.
Pode perder a saúde, pode perder, mas não vai morrer. E aí, como um bom presbiteriano que somos, a gente entende que a gente não perde a salvação. Mas como você quer ser salvo? De forma tranquila ou como quem passa pelo fogo? Contigo. E às vezes a gente ignora isso. Ah, mas eu sou reformado, então não estou preocupado com a minha salvação. Legal, cara, eu também não estou. Eu me nego a viver com medo do inferno. Me nego. Não vou viver com medo do inferno. Porém, eu preciso entender que enquanto eu estou nessa realidade, eu preciso buscar a vida santa, eu preciso buscar a presença de Deus, eu preciso buscar estar andando segundo a palavra do Senhor, porque senão as consequências vão vir. Senão eu vou ser jogado no deserto, senão eu vou comer, aliás, vou querer comer ração de porco e nem isso eu vou poder comer. Tudo isso porque eu tento resolver a minha vida sem a interferência de Deus. E eu volto a dizer, não adianta você orar se você não quer ouvir a resposta. Não adianta você pedir a Deus uma solução se você não quer ouvir o que Ele tem a te dizer. Orai sem cessar, aprende a colocar diante de Deus, sim, tudo aquilo que você precisa. Mas confia na vontade do Senhor. Encerrando a nossa palavra, eu queria lembrar para você o que está lá escrito em Romanos 12. A vontade do Senhor é o quê? Boa. Boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Boa, porque ela vai nos trazer a solução. Perfeita, porque não precisa da minha ajuda não, sabe? Que às vezes a gente tenta dar aquela ajudinha a Deus. Não, Senhor, o seu plano até é bom, mas eu queria dar uma repaginada nisso. Ela é perfeita e agradável porque o resultado dela é a sua salvação. Então, queridos, não façamos como esses dois pilotos aqui que eu dei de exemplo para vocês, que tentaram resolver os seus problemas sem informar a torre de controle aquilo que verdadeiramente estava acontecendo nas suas vidas. Vamos fazer diferente do filho pródigo que precisou passar pelo deserto para poder aprender a ter intimidade, a ter dependência, a ter humildade diante de Deus. E a gente não precisa passar por essas coisas. Mas tenha certeza, querido, que Deus nos monitora o tempo todo. E se Ele precisar, Ele vai te jogar no deserto. Se precisar, Ele vai fazer isso. Então que a gente viva de uma maneira que não precise chegar nesse extremo. Deus nos abençoe.